Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as segundas-feiras nós estamos aqui, meus amigos, firmes, um segurando na mão do outro, mas principalmente segurando na mão, né, de Jesus, da espiritualidade amiga que nos amparam, que nos fortalece na nossa caminhada, né? E vamos lá firme, mas firmes mesmo, com Jesus em primeiro plano, com Jesus e os seus ensinamentos como a nossa meta, o nosso modelo, né? O nosso guia, o nosso orientador. E como é de costume, né, meus amigos, na nossa salinha aqui, na nossa sala virtual, nós temos os nossos amigos que estamos aqui para esse evangelho. Nós começamos com uma leitura, né, minha amiga Solange? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Eu que Mais uma agradeço, segunda. querida. Vamos lá, firmes e fortes, né? Graças a Deus. A Solange, né, ela sempre faz a leitura Caminho, Verdade e Vida. E hoje o tema dela é bem assim, né? Campo de sangue. O que será que é esse campo de sangue, né, minha amiga? Vamos lá. Vamos lá. Certinho. Campo de sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Mateus capítulo 27, versículo 8. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando, porém, examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações, dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo. Imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 91, no Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Atualíssima essa leitura. Sempre, né? Essa que foi escrito hoje, né? Agora para nós. Exatamente. Agora eu quero convidar a nossa amiga, né, nossa querida Iraídes, que estava um pouquinho sumidinha, e hoje ela está aqui conosco, ela irá fazer a oração inicial para nós. Iraídes, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia, boa noite a todos. Boa noite, querida. Não. O tempo aqui está curto. Mas o importante é isso, não pode perder a chance. Não. É importantíssimo, né, esses instantes. Sim. Vale pela semana, né? É a nossa tomadinha que nos
energiza, né? Verdade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido vocês a serenar nossos corações, levar nossas vibrações até Jesus, nosso mestre querido, que um dia disse: quando um ou mais estiver reunido em meu nome, aí estarei. Aqui estamos, Jesus, nesses sublimes instantes, comungando seus ensinamentos com nossos irmãos, mas que possa essas vibrações alcançar aqueles que necessitam, aqueles que, por hora, estão num leito de dor, aqueles que buscam, aqueles que esperam, aqueles que sofrem, né? Que eles possam também tomar dessa fonte viva do Evangelho para serenar em suas caminhadas, sentindo essa luz que Jesus sempre, nunca vos deixarei órfãos. Jesus está no leme. É por isso que nós confiamos, fazemos a nossa parte, Jesus, confiantes da sua companhia nessa jornada terrena. Acolhei a todos os irmãos, acolhei a todos os necessitados na sua infinita bondade, como sempre fizeste. Obrigada, Jesus, por essa e tantas oportunidades de estarmos junto com esses benfeitores queridos que tanto nos auxiliam. Muito obrigada. Que assim seja. Vamos fazer o Pai Nosso juntos. Verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu bendito e santo nome. Dai-nos, Senhor, o pão material, o pão espiritual, perdão de nossas dívidas, assim como tentamos perdoar os que nos ofendem. E não nos deixe entregue à tentação do caminho. Livra-nos, ó Pai, dos males que residem em nós, pois que teu é o reino, o poder e a glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Que assim seja. Ai, muito obrigada, minha amiga. Vamos para o nosso evangelho. Quero convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos ao nosso textinho. Nós vamos para, hoje, a Odília vai fazer a leitura da resposta de uma questão que está em estudo, né, do Livro dos Espíritos, cadê? Obstáculo à reprodução. É muito bonita essa resposta. Vamos lá. Obstáculos à reprodução. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhe foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obtenha o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimenta. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 4º, Lei de Reprodução, questão 693. Cabe-nos tudo, tem a sua... Também um assunto muito atual, muito debatido, muito
precisando de muita reflexão, né? É, e Kardec é atualíssimo, né? Nós ainda precisamos aprender muito Kardec. E para continuarmos aprendendo, né, para facilitar o nosso esclarecimento, né, a gente precisa um dos outros. Nós vamos convidar a nossa amiga Valdete, né, que ela está aí sempre estudando, é uma amiga que eu vejo assim que a gente tem dúvida, vai lá, o que você acha? Como que você acha? E ela está ali tentando sempre nos esclarecer, com seu jeitinho de professora, né? Não adianta, não perde. Minha amiga, seja bem-vinda. E ela vai continuar aí a lei moral, hein? Hoje é a terceira lei, a lei de reprodução. Está tão banalizado, né, Valdete? Esse tema, as pessoas não levam tão a sério como deve levar, né? Seja Boa bem-vindo. noite. Boa noite a todos. Boa E com noite. muita alegria estamos aqui. A todos aqueles que verão depois também, nosso cumprimento com muita alegria. Pois é, essa lei de reprodução, até que no livro dos Espíritos, não tem muitas páginas, nem muitas questões, mas tem bastante coisa para a gente analisar. Sim, eu vou reproduzir. Você quer que já coloca, Valdete? Pode pôr. Pois é, essa lei aí é a primeira das 10 dos nossos deveres para conosco mesmo. Ligada a nós. Então, pode já passar essa primeira página. A gente sabe que essas leis que a gente está vendo, que hoje vai ser a terceira, estão na terceira parte ou terceiro livro do Livro dos Espíritos, e o título é As Leis Morais. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é bem ligado a essa parte, o desenvolvimento dela no Evangelho. E como eu estou seguindo aí a ordem que está no livro, hoje a gente vai ver, então, a terceira. As duas primeiras é a relação da gente, de nós com Deus, e a reprodução, e mais 3, conservação, destruição. Essas 3 aí são ligadas a nós mesmos, relação conosco mesmo. Pode passar. É aquilo que eu já acabei de falar, né? Essa divisão que a gente vê aí, relação conosco mesmo. Então, vamos começar, né? São 5 itens abordados pelo Kardec nesse capítulo. Vai abordar a população do globo, porque a reprodução implica na existência da população. Só através da reprodução que haverá a população continuamente. E depois ele aborda a sucessão e o aperfeiçoamento das raças humanas, que a gente sabe que nós vamos analisar aí, já tiveram várias, e agora estamos participando de um tipo, de uma espécie dessas raças. Depois vai comentar aquilo que a Tânia até leu, obstáculos à reprodução, depois casamento e celibato, e por último a poligamia. Então nós vamos começar a analisar sobre a população do globo. Bom, na população do globo, eu vou assim resumir, depois eu vou analisar mais gráficos e mapas que eu peguei, porque esse tema é bastante geográfico, bem dentro da minha área. Então, eu usei um pouco e abusei dos dados. Então, a reprodução é uma lei natural, porque é através dela que mantém o mundo corpóreo. A gente só reencarna em corpos novos através da reprodução. Então, é uma lei natural, e nós devemos a ela
estarmos existindo aqui atualmente. A população, Kardec pergunta, ela não vai ser excessiva, não vai ultrapassar os limites, chegando num certo ponto? E olha que na época dele, a população da Terra era 1 bilhão e pouco. Hoje a gente é praticamente 8 bilhões. Ele, então, já naquela época, já imaginou essa multiplicação da população. Se não seria excessiva, se daria conta de a Terra manter essa população. Aí ele falou que Deus provê a tudo e ele mantém o equilíbrio. E teve até um cientista inglês que no século do Kardec, ele dizia assim, o nome dele era Malthus, o sobrenome dele. Então ele criou a teoria malthusiana, onde ele amedrontava todos, dizendo que a população ia crescer geometricamente, quer dizer, ao cubo, a nona, multiplicando assim, não 1 mais 1, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, elevando a potências, uma multiplicação muito violenta, muito rápida. Enquanto a alimentação iria multiplicar numa multiplicação aritmética, que é essa 1 mais 1, 2 mais 1, 3 e vai. E, então, ele falou, a população ia crescer de uma maneira geométrica e a alimentação de uma maneira aritmética. E ele não pressentiu, ele não previu que o homem ia desenvolver a ciência, a tecnologia, e que a produção de alimentos, hoje em dia, também está multiplicada geometricamente. Então, acompanhou a multiplicação da população. Né? Agora, passa aí o quadro. Aí nós vemos o crescimento da população desde o ano 1. Aqui embaixo vocês vão ver ano 1. É o ano que Jesus passou a viver. Né? Até agora, eles pegaram 2005. Então, a gente vê nessa linha que na época de Jesus não tinha nem 200 milhões. Esses 1.000 aqui, 2.000, é bilhão. 1.000, milhão, quer dizer 1 bilhão, 2 bilhões, até 7 bilhões. E no ano 2005 ainda não tinha chegado aos 7 bilhões. E vocês vão ver como a linha de crescimento da população deu assim uma quase verticalizada, bem rápida, a partir de 1800. Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que até na Segunda Guerra era 2 bilhões e meio, mais ou menos. Então, a partir dos anos 50, de 2 bilhões e meio, chegou a 3 nos anos 50, e agora de 50 anos até 2000, ela chegou no 6. E hoje, no 2025, ela já está no 8. Então, acima aí do 7, ó, né? Então, o crescimento vertiginoso foi após a Segunda Guerra. E então foi assim, urbanização, o povo vai para a cidade, consegue uma vida assim mais regrada, uma vida mais assim consciente dos meios de controle de natalidade. E também eles conseguem a conscientização que ter muitos filhos precisa educá-los, é custoso, na cidade fica mais caro educar filho do que na zona rural. Então, um dos fatos que começou a diminuir o crescimento da população, que é ao mesmo tempo que cresceu, vai começar a diminuir, como eu vou mostrar agora mesmo.
foi essa urbanização, melhores condições de vida, controle, e, ao mesmo tempo, a população vivendo mais. Então, o crescimento antes nascia demais, mas morria muito também. Hoje nasce pouco, mas morre bem menos. Então, esse equilíbrio entre natalidade e mortalidade está indo junto praticamente também. Então, mostrando aí que houve um boom, um crescimento violento. Pode mudar agora. Aí são os continentes da Terra. E a última coluna, aqui na primeira coluna, quantos países tem em cada continente. Por exemplo, na Europa tem 51, na África 55, a Ásia tem 46, a Oceania, que é a Austrália, Nova Zelândia e as ilhas, é a que tem menos. No total, são 202 países no mundo. E os habitantes, aqui está tudo, só a Europa, que é milhões, 848 milhões, os outros são bilhões. E a Oceania também, ela não tem nem a população do estado de São Paulo, juntando a Austrália, a Nova Zelândia e as ilhas, não dá a população de São Paulo, mais ou menos é do Nordeste isso aí. Então, a gente vê que lá ainda está pouco povoado, né? E o total aqui não chega ainda a 8 bilhões, porque esses dados acho que são de 2015. E aí nós vemos, então, que a porcentagem dessa população em relação ao globo. E qual continente que tem mais da metade da população da Terra? A Ásia. Aí nós vamos mostrar o porquê. Porque só 2 países que tem lá já tem 1/3 da população da Terra, que é a Índia e a China. E juntando, por exemplo, eu já vou chegar lá. Aqui é só para mostrar o crescimento. Para cada 100 habitantes, cresce, não nasce, cresce, porque você tira de quem nasceu, os que morreram, dá a taxa de crescimento. Na América, cresce nem 1,2%. Para cada 100, nem uma e meia pessoa no ano cresce para cada 100. Na Europa, é 1,1. Na África, é 2,2. E aqui, voltando na outra coluna, tem país que cresce 4,5 aqui na África. Então, quer dizer que, comparando com os outros, é a África que está crescendo muito mais rapidamente a população, porque é o continente ainda mais pobre, menos assim auxiliado, né? Agora eu pus esse gráfico, vai no outro, isso. Aqui são 20 países mais populosos da Terra. Onde tem essa flecha, vocês voltam aqui, desce, volta, até esse vermelho. Esse vermelho aqui com essa estrela, para cá, é a China. Só ela tem 18,5% da população do mundo. Depois vem a Índia. Se bem que esse dado aí, a Índia já passou a China. Então, a gente vai ver que são os 10 países mais populosos, até aquela flecha. Esses 10 países, eles têm mais da metade da população da Terra, em 10 países. Depois, os outros 10, depois da flecha, são os que têm mais gente também, mas eles não chegam ao pé desses 10 que têm mais gente, né? E esse em cinza aí é o resto dos países do mundo. São 202. Você tira 20, 182 países cuja população é bem menor
do que se juntar a Índia com a China, já dá mais do que esses 182. Então, a gente mostra como a distribuição é mal feita. No próprio Brasil, a gente tem, perto do litoral, é muito povoado. Aí entra lá para os Mato Grosso, para a Amazônia, não tem nenhuma parcela que tem no estado de São Paulo. Só o estado de São Paulo já tem muita gente, né? Então, a distribuição é mal feita de acordo com os interesses, a distribuição de fatores econômicos, naturais. Então, a distribuição é irregular. Pode passar. Agora eu vou mostrar o quadro aí dos 10 países, quais são eles. A Índia está em primeiro lugar. O crescimento dela é 1,46. É um pouquinho grande, né? A China diminuiu muito o crescimento, só 0,58%. Não é nenhuma pessoa para cada 100 durante o ano. Eles criaram a política do filho único e obrigava as famílias a abortar. Agora eles deram uma arrependida, porque na hora que matava, para ficar um filho único, eles deixavam o homem e matavam as meninas. A Índia também, eles usam matar as meninas, porque eles têm que dar o dote para quando elas vão casar, e é muita despesa, então eles preferem os filhos homens. Isso vai dar uma consequência lá no fim depois. Depois tem os Estados Unidos, 1,12. Vem a Indonésia, lá na China, lá na Ásia, é a quarta. Ela é um conjunto de ilhas, mais de 8 mil ilhas, e ela tem mais gente que no Brasil. E lá o crescimento também caiu um pouco. O Paquistão fica também vizinho da Índia, ele não é muito grande e tem mais gente que no Brasil. E é 1,52 o crescimento. A Nigéria, na África, olha, tem mais gente que o Brasil, ela passou o Brasil no último recenseamento agora, e o crescimento dela continua alto, e é um país que não é muito grande, e é o mais populoso lá da África, dos 50 e tantos. O Brasil, aí é o dado do censo agora de 2022, mas eles acham que foi mal feito, que o Brasil já deve ter 212 milhões de habitantes. E o nosso crescimento lá é abaixo de 1, porque até no Nordeste, que as famílias tinham mais de 10 filhos, também reduziu. Então, o Brasil todo reduziu a natalidade, onde reduziu o crescimento. Bangladesh, que é pequenininho, o antigo Paquistão Oriental, vizinho da Índia, é uma miséria lá também. E olha o crescimento como é alto. Quanto mais miserável é o país, maior é o crescimento, né? A Rússia, ela está praticamente diminuindo a população. Ao invés de crescer, cresce tão pouquinho que eles consideram um crescimento negativo. Aí a gente vai ver que porque o controle é grande e tem morrido muita gente, mais do que nasce, e por muitos motivos, principalmente por causa de excesso de bebida, de droga. O México também não é tão grande, e ele tem uma população grande e cresce um pouco mais que o Brasil. Pode passar agora. Aqui é um mapa. Os círculos, quanto maiores, são os países que têm maior população. Aí vocês vão ver, na Ásia, né, o número 1, a Índia, o número 2, a China, tudo na Ásia. O número 3, lá os Estados Unidos. O 4 vem aqui para as ilhas, na Indonésia. O 5 vai
aqui para o Paquistão, o 6 vem aqui para, oh meu Deus, aqui é a Nigéria, o 7 é o Brasil. Até eu brincava quando eu dava aula que o Brasil estava nos quinto em tamanho de território e quinto em população. Agora a gente já caiu, já perdeu para outros, né? O 7º é o Brasil, o 8º é Bangladesh, ali vizinho da Índia, o 9º é a Rússia, olha o tamanhozão dela, ela está em 9º, ainda perdendo população. E o 10º é o México. Ele não entrava entre os 10, agora entrou. Pode passar. Aqui é mostrando que países, esses em rosa, estão diminuindo a população. Então, a população cresce menos. Aí vocês veem que a própria China está diminuindo o crescimento, o Japão, aqui a Tailândia, depois aqui vocês vão ver a Rússia, a Europa ali, ó, a Alemanha, a Europa do Leste, e lá a Groenlândia, porque é uma ilha gelada, então o crescimento lá é muito pouco. Em azul escuro, são os que mais estão crescendo. Então, é a África e uns ali da Arábia, vizinho da Arábia, na Ásia. Aí. Então, só para mostrar que aquilo que a gente falou, que vai adquirindo equilíbrio, que Deus proveu o equilíbrio, de uma maneira ou de outra, esse vertiginoso crescimento da população está se estabilizando e está até diminuindo. Então, a população cresce, mas não cresce tanto mais, e tem área em declínio. Agora pode passar. Agora nós vamos ver sobre a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Hoje ninguém gosta de falar em raça, porque lembra racismo. Aí falar raça negra, raça amarela, raça branca, isso eles chamam de etnia. São etnias, as negras, as amarelas, as brancas. E a raça se refere à raça humana, só que é chamada de espécie humana. Então, nós tivemos várias espécies. A atual é chamada ariana. E depois eu vou mostrar um gráfico aí vocês veem quais são as principais que já tiveram. Então, essa espécie que nós participamos hoje, ela surgiu há uns 28 mil anos. Essa espécie que está fazendo parte de nossa evolução. Ela está diminuindo, ela vai desaparecer e no lugar dela virão outras. Mas isso não é de uma hora para outra. Quando passa de uma espécie humana para outra, há uma lenta diminuição da antiga e um crescimento devagar, aumentando devagar, da nova. Então, quando a gente ouve falar que estão reencarnando espíritos bastante inteligentes, com sentimentos elevados, eles não são tão numerosos. Se nós temos bilhões na Terra, eles são alguns milhares por enquanto. Então, é muito pouco. E eles vêm já para ir puxando a mudança, principalmente moral. Porque quando passa de uma espécie para outra, a gente sabe que é para evoluir, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então,
Isso tudo é programado, Deus está no controle, Deus é que sabe para onde a gente vai e quando e como. A gente desconhece, porque tudo isso é muito distante do nosso entendimento e da nossa capacidade de análise, né? Por exemplo, nós hoje, considerados civilizados, de onde a gente veio? De uma espécie mais primitiva, mais abrutalhada. Então, a gente descende desses mais abrutalhados e vamos ser substituídos por outros mais avançados. E os nossos corpos, né? Porque também já foram mais embelezados, desde a nossa origem há pelo menos 3 milhões de anos. Então, eles vêm, os corpos, daqueles troncos primitivos, de onde surgiu a espécie humana. E esses corpos também vão se aformoseando, eles vão melhorando à medida que os espíritos também melhoram, porque a gente sabe que o espírito, quanto mais vai evoluindo, ele consegue aperfeiçoar o seu perispírito, ele consegue fluidos mais etéreos para formar o seu corpo perispiritual. E, através desse corpo perispiritual, ele consegue ir aprimorando o corpo que ele vai receber para numa reencarnação. Então, esses corpos e essas raças primitivas, que eram de corpos mais grosseiros, elas foram se misturando, e deu novos tipos. E também outros fatores intervieram. Por exemplo, durante essas raças, esses períodos dessas espécies humanas, o clima mudou demais. A África ali, por continuar numa faixa de clima essencialmente quente, o Brasil pega bem essa faixa, né? Então, os corpos ficaram com pele mais escura, para poder suportar a incidência solar. Já lá na Europa, principalmente no centro-norte, na Ásia também, mais ao norte, teve glaciações. Geleiras cobriram a Terra por milhares de anos, até metade da Eurásia, da Europa e da Ásia e da América do Norte. E morreram muitas espécies. Essas geleiras, essas glaciações provocaram o desaparecimento de muitas espécies vegetais, animais, e a espécie humana também reduziu. E os que ficaram tiveram que se adaptar a esse clima extremamente frio. Então, para conseguir absorver vitamina D com pouquinho de luz de sol, eles tiveram que ir clareando a pele. É onde a gente tem aqueles da pele branca nos climas mais frios. Tanto é que quando eles vêm aqui no Brasil e tomam muito sol, e mesmo aqui nós temos pessoas mais claras, elas não podem tomar muito sol, porque a pele delas não suporta, porque elas vêm de uma transformação necessária de climas mais frios, né? E essas espécies mais primitivas, que já houve na Terra, elas usavam mais a força bruta, porque elas não tinham tecnologia, não tinham nada. E pouco inteligência eles tinham desenvolvido. Hoje, o homem tem usado mais a inteligência e menos a força bruta. Vocês podem ver até que na zona rural, antes era o arado puxado por animais, as colheitas eram feitas tudo manualmente.
Hoje, máquinas fazem colheitas, máquinas plantam, máquinas colhem, né? E tudo isso vai fazendo o homem a desenvolver a inteligência usando menos a força bruta, e o seu corpo, então, vai ficando menos fisicamente dotado, com muita força, porque ele não usa tanto isso. Pode passar. Ainda dentro desse item, o Kardec pergunta: e é lícito, não é contra a lei da natureza, a ciência aperfeiçoar as espécies vegetais e animais? Aí os espíritos respondem: se for só para o homem aumentar seu bem-estar egoisticamente, é contra a lei, é um abuso. Mas o homem pode aperfeiçoar, ele pode melhorar as espécies animais, as espécies vegetais. Vou dar um exemplo. O homem domesticou a vaca que era bruta, que era selvagem. Aí ele domesticou. E devagar ele foi vendo que o leite que era do bezerro, se ele aumentasse, podia tirar um pouco e deixar um pouco para o bezerro, para ele também usar esse leite. Aí ele foi melhorando a raça desses animais, para ficar com mais, a gente fala, aptidão leiteira ou aptidão para carne. Aí a gente vê o zebu branco, né, que é o Nelore, ele é mais para carne. E o zebu gir, ele é misturado com o holandês. O gir é lá da Índia e o holandês é da Holanda. E aqui no Brasil se misturaram até os dois, que na Holanda é muito para leite. E o gir lá da Ásia também é para leite. Aí misturou os dois, que dá rusticidade para o clima quente nosso aqui, do gir, que é zebu, e do holandês, que vem lá da Europa, que ele é mais sensível ao clima quente. Então, misturando dá o equilíbrio. Então, isso o homem pôde fazer. Agora, o que ele faz em excesso é tocar muito hormônio, fazer frango crescer em muito mais rapidez do que o normal. Então, até o frango caipira, hoje muita gente gosta mais, porque não recebe hormônio. Então, isso daí, exageradamente, o homem está abusando dessas mudanças. Então, como os espíritos dizem, Deus serve do homem como instrumento para atingir seus fins, para melhorar a produção de alimentos, de acordo com o crescimento da população, mas não exagerar. E ele tem exagerado bem, né? Então, é isso daí que não deveria acontecer, de exagerar nessa produção. Aí, é aquela Lucy, aquele esqueleto achado na África, que tem 3.200.000 anos, que é o início da formação da espécie humana. Então, a gente veio, no momento, os espíritos, eles renasceram a primeira vez num corpo que era dos primatas, que a gente fala que são os primatas que deu o macaco, que muitos continuam macaco, e dali, daquele ramo, eles também saiu os hominídeos, ou hominíneos, que hoje são chamados, né? Saiu a humanidade. Então, foi aperfeiçoando à medida que pode passar. Aí, então, a gente tem a evolução. Aqui a gente tem 3,2 milhões de anos, esse primeiro, essa Lucy. Depois, daí 2 milhões de anos,
o homem já fazendo alguma coisa, hábiles, ele já fazia instrumentos de pedra, ele já andava mais em pé, né? Pôr na plataforma dos pés, bem apoiada no chão. Depois vem o erectus, que ele já está mais em pé, né? Depois o homem, já que usa instrumentos, igual lança, ele já é de 600 a 200 mil anos. Depois vem o Neanderthalensis, que foi descoberto mais lá na Europa. E, por fim, o Homo sapiens, de 200 mil anos atrás. E, a partir desses 200 mil anos, pode passar. Aqui é uma classificação que eles fazem. Antes a gente falava que era a raça humana, e hoje aqui faz uma classificação muito detalhada, da ordem dos primatas a gente veio, depois deu os hominídeos, que hoje eles falam hominíneos, e deu o homem, e o homem sapiens, que é o homem que desenvolveu mais a inteligência até chegar em nós, né? Pode passar. Aqui é o crânio daquele homem habilis, que tem a lança lá, até o homem moderno. Então, a gente vê que o crânio desse último aqui aumentou, porque o cérebro aumentou e a testa também. Aqui a testa ampliou, né? Pode ir para frente. E aqui é um esquema que Emmanuel fala, que aqui na Terra tem períodos de 260 mil anos que repousa. Então, coincide até com as glaciações, diminui a atividade de vida, há um tipo de repouso. Aí, depois que degela, né, aí vem o período de reorganização da vida, de mais 260 mil anos. A gente está nesse período agora. A gente teve o repouso, já teve 2 raças primitivas, cada raça durou 28 mil anos. Depois veio a raça lemuriana, mais 28 mil anos. Depois a Atlântida, mais 28. E agora nós somos dos 28 mil anos a Ariana. E fala que a gente está no final dela. Mas não vamos pensar que é 2025. Se são 28 mil anos e fala que a gente está no final, pode ser ainda uns 5 mil anos, uns 2 mil anos ainda. Se a gente acha muito que Jesus veio há 2 mil anos, e a gente ainda tem esse período para frente, para mudar para outra raça, para outra espécie, né? Então, seria um mundo regenerado já. Então, vai ser ainda bem lento. E nós estamos ainda na Terra com bastante gente, ainda crescendo, né? Para passar para outra, aí a gente tem uma fase, até às vezes, de redução um pouco dessa população, uma mudança em alguma coisa. Mas agora pode passar para frente. Obstáculos à reprodução. Obstáculo à reprodução do próprio homem, né? Então, e da natureza, é aquilo que eu já antecipei ali atrás. Às vezes tem leis, tem costumes do homem, por exemplo, ele quer implantar a lei do aborto, né? Isso é um crime. Então, tem certas leis, certos costumes. Lá na Europa, por exemplo, eles estão fazendo a morte assistida, o suicídio assistido. Quando a pessoa... teve um escritor brasileiro, irmão daquela... uma cantora, a Marina, e ele era da Academia Brasileira de Letras, ele descobriu que estava com Alzheimer, e ele foi para a Suíça e fez a morte assistida, o suicídio assistido, porque ele não queria passar pelo sofrimento. É um suicídio. E os países lá fazem isso, né? Tem essas leis, tem esses costumes.
E Deus dá ao homem poder sobre os seres vivos, para usá-los, mas sem abusar. É aquilo que eu já falei anteriormente, né? A gente abusa, explora, e para conseguir uma produção rápida, e às vezes não é nem tão natural, tão assim, de boa qualidade, né? E o homem pode regular a reprodução segundo as suas necessidades. Então, é o caso aí do controle da natalidade, né? Com os casais, eles regulam, tem vários métodos, né? Desde que não sejam abortivos. E então, esses métodos, a pessoa vê que não pode ter mais 10 filhos, é preferível ter 2, 3, do que ter tantos e cuidar bem daqueles, né? E ajudar a cuidar, às vezes, de outros. Então, ter muitos filhos hoje é uma necessidade que as famílias têm para educar melhor, né? Dar uma educação melhor e atendimentos melhores. Então, regular a reprodução segundo as necessidades, mas não entravar, né? E reter a reprodução para satisfazer a sensualidade. Tem casal que não quer ter filho para viajar, para gozar só o ato sexual sem ter os filhos, se engravida, aborta. Então, tem muito casal fazendo isso, né? Isso é a ligação direta ao materialismo. É pensar só nas satisfações materiais. Pode passar. Casamento e celibato. O casamento, ele é uma lei indicando o progresso da humanidade. E hoje é uma política surda, imperceptível, para destruir a família. E o casamento origina a família, que é o núcleo principal da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E quando abolir o casamento, ter só essas uniões fortuitas, passageiras, ou aquelas experimentais, fica, depois larga, tem uma convivência rápida, depois muda, vai mudando, mudando, perde até o rumo de quem realmente gostava. Então, isso aí é voltar à vida dos animais. E tem animal que dá o exemplo, igual os papagaios, as araras, né? Eles formam casal até o final da existência deles, os pinguins. Então, eles têm animal que tem o acasalamento permanente, né? Agora tem também o problema da indissolubilidade absoluta do casamento. Então, é uma lei humana e que pode mudar, porque quando uma família vê que está tão destruída, tão desestruturada, às vezes é melhor separar do que traumatizar para o resto da vida. Então, o divórcio, a separação oficial é separar aquilo que já está separado, que já não tem mais condição de conviver junto, né? E esses feminicídios hoje, e essas separações que um não aceita, vai lá e mata o outro, isso aí está recrudescendo, voltando um pouco à animalidade, né? E também, às vezes, são escolhas, né? Que as jovens, a mulher fala assim, a mulher não tem culpa, matá-la é o cúmulo, mas às vezes a mulher escolhe mal e depois ela sofre essas consequências horrorosas, né? Infelizmente. E quanto ao celibato, se ele é voluntário, mas foi
for em benefício, em sacrifício a alguma missão, a alguma tarefa, como Chico Xavier, né? Ele, então, é digno de mérito. Mas se for para ficar solteiro, para gozar a vida, para não ter problema, aí já é o egoísmo. Eu fico pensando no meu caso, né? Eu nunca quis casar, mas acabei cuidando dos meus pais, sobrinhos, e sendo evangelizadora, professora, né? É um jeito da gente repor aquilo que não cumpriu, né? Pode passar agora. Aqui, então, eu vou falar da poligamia. Poligamia é a mulher, é o matriarcado, quando a mulher tem muitos companheiros e quando o homem tem muitas mulheres, né? Essa poligamia é mais ligada à sensualidade, ao materialismo. E na Terra, há mais ou menos equilibrado o mesmo número de homens e de mulheres. Aí eu peguei um mapa para mostrar esses aí, cor de rosa, vermelho, é onde tem mais mulher do que homem. Porque são países que... Não, peraí, é mais mulher do que homem. Isso, mais mulher do que homem, porque teve guerras. Quem morre nas guerras? Os homens, né? A Rússia, por exemplo, ela teve a Revolução Russa, onde morreu um absurdo de homens, a Revolução Socialista, e logo a seguir ela foi para a Primeira Guerra e perdeu mais gente. Depois, na Segunda Guerra, ela perdeu mais homens. Então, chegou num ponto que tinha 80 e poucos homens para cada 100 mulheres. O Brasil está com 94 e pouco para cada... Aqui eles puseram 94 e pouco homens para cada 100 mulheres. Mas o último censo deu 94, aí está 96. E esse caso do Brasil é que o homem naturalmente morre mais cedo que a mulher. Então vai ficando muito mais viúvas. Vocês podem prestar atenção se não tem muito mais viúva do que viúvo. Não é porque o viúvo casa mais do que a viúva, né? Mas é porque morre mais homem do que mulher, realmente. Ele começa a morrer mais cedo, com droga, com acidentes, com crimes, e com guerras e tudo mais. E esses países aí, azul e o verde escuro, que tem mais homens do que mulheres, é porque eles têm uma vida difícil, às vezes morre as mulheres porque elas são mais maltratadas, elas são abusadas, e também porque na Índia e na China eles matavam, abortavam, se fosse mulher, mais as mulheres, para ficar os homens para trabalhar. Então, aí, hoje, tem mais homem do que mulher. O chinês está doido atrás de japonesas, de outros povos aí das vizinhanças para casar, porque tem bem menos mulher do que homem lá, né? E a Índia é porque tem que dar os dotes, é uma questão de costumes. E na África, então, esses países, que até são muito populosos, acaba tendo, então, mais homem do que mulher. E contrabalança, né? É isso aí. Então, poligamia não tem espaço, né? Poligamia não tem espaço, porque não há tanta mulher para cada homem, né? E uma que é um absurdo, é falta de sentimentos elevados. Tudo isso ligado à
reprodução. Ultrapassei o horário muito, hein? Não, passou muito não, Valdete. É que a gente contrabalanceou lá. Nós começamos um pouquinho depois. Mas eu estava aqui refletindo, foi bem instrutivo, né, meninos? Trouxe bastante esclarecimento. Valdete, eu estava aqui numa dúvida. Quanto mais o homem evolui na escala, né, evolutiva, tudo, mais belo ele vai ficando, não é? Vai. Então, vamos lá, né, gente? Vamos tratar da nossa evolução, né? Temos que tratar, porque a gente vê ali, vai tendo mais a parte, vamos dizer, a moral, tudo, né? Vai ficando mais belo. Belo não é a beleza só, né? É um conjunto, É irradiação, né? porque tem pessoa que fisicamente não é tão bela, mas tem um carisma, irradia uma luz que é Sim, interior, e tem muitas pessoas belas muito antipáticas, né? verdade. Então, a gente vê que é do espírito mesmo, é a beleza que irradia através da pureza de sentimentos. É a bondade, né? A bondade, a caridade, tudo isso vai nos levando à beleza. É, Foi muito bom. E aí, o mês que vem, vamos estar aí na nossa conservação, né? O que você acha que a Valdete vai trazer para nós aí, que Kardec trouxe, né? Muito obrigada e até o mês que vem, se Deus quiser. No próximo mês já é maio, né? é, Então, nós vamos estar aqui com a Valdete no dia 5 de maio, a primeira segunda-feira do mês. Gratidão, Valdete, e contamos com você na próxima semana. Muito bom, foi excelente. Meus amigos, quiser, né? é, viu como nós começamos bem? Abril, né? E a semana que vem nós vamos estar na nossa segunda-feira de abril, nós teremos aqui a nossa amiga, a Nayara, que é um tema também, assim, que a gente tem visto muito, né? A questão do ódio. Ela vai estar aqui comentando, né? Fazendo esse comentário do Evangelho, para vocês verem que todos os temas Kardec trabalhou, né? E atual. É como se Kardec tivesse escrito o livro ontem, né, Odília? Odília que comentou lá no começo. Então, são temas atualíssimos, né? Então, nós precisamos estudar muito Kardec ainda. Então, fica aí o nosso convite para a próxima segunda-feira. E vamos agora, né, meus amigos, para o nosso momento final. Vamos acerenando os nossos corações, vamos agradecendo, né, a espiritualidade amiga, a equipe do senhor José Marques Garcia, que vem amparar, sustentar esse nosso trabalho, que visitam os nossos lares, juntamente com os espíritos familiares, né, nos trazendo tudo de bom para que possamos, assim, a cada dia, sermos um pouquinho melhores, né? Na nossa convivência, nos nossos atos. Rogamos muito a esses bons amigos, a fluidificação das nossas águas, o passe para o refazimento das nossas energias, essas energias que durarão pela semana inteira, né? Para que possamos, assim, na hora que a gente tiver aquele momento de estourar
aquele momento em que a tristeza bater as portas, e lembrar que esse momento está conosco. Então, nos abençoe, bons amigos, abençoe a todos os nossos irmãos de caminhada, abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, abençoe o nosso universo, né? Para que possamos, assim, caminharmos para frente e para o alto. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho e os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, até a próxima semana. Um beijo no coração de todos e vamos firme, né? Para frente e para o alto. Até a próxima semana, se Deus quiser.